Olá, meu nome é Eveline Paludo e eu vou conversar com vocês sobre o status jurídico e o status moral dos animais em situação de laboratório no Brasil. A Constituição Federal Brasileira estabelece no seu artigo 225, parágrafo 1º, inciso 7º, o direito animal à vida digna e livre de crueldade, ao vedar práticas cruéis contra animais. Outorga, portanto, um direito subjetivo aos animais, considerando-os enquanto indivíduos, reconhecendo implicitamente que são seres sencientes e que o sofrimento deles importa por si só. Na interpretação da parte final desse dispositivo, há um mandamento com fundamento valorativo senciocêntrico, reconhecendo os animais como indivíduos sencientes que possuem o legítimo interesse de não sofrer e que determina, por regra constitucional proibitiva, a vedação de práticas que submetam animais à crueldade. Ao surgimento de um dever aos humanos de respeito e de não violação à integridade física e psíquica dos animais. Há, portanto, no ordenamento jurídico brasileiro, a consagração do direito fundamental de quarta geração, o direito fundamental pós-humanista, da dignidade animal. Então, se os animais não humanos têm direitos positivados, não há como negar que eles sejam sujeitos de direitos. Na esfera judicial, em ações em que o Ministério Público ou as sociedades protetoras de animais buscam a defesa dos animais embasados na regra da proibição da crueldade, já por diversas vezes houve o reconhecimento do status de sujeitos de direito aos animais não humanos. A primeira vez aconteceu em 2005, quando o juiz Edmundo Cruz, ao receber o habeas corpus em que a paciente era chimpanzé suíça, determinou o prosseguimento, reconhecendo implicitamente que ela era um sujeito de direito. A mais recente, em setembro de 2020, o juiz Leonardo Gomes Moreira, ao receber a ação civil pública do Ministério Público de Minas Gerais sobre o caso Sansão, afirmou ser o animal claramente um sujeito de direito, digno, com total acesso à justiça e aos direitos fundamentais. Em abril de 2021, houve o deferimento de uma medida protetiva de distanciamento em favor de um cão que foi alvejado pelo seu ex-tutor. É o uso das medidas protetivas judiciais em favor de um animal não humano. O Tribunal de Justiça do Paraná, em recente decisão de recurso inominado cível, reconheceu que os animais são sujeitos de direito, possuem dignidade e apontou a possibilidade do transfederalismo para a aplicação de legislações estaduais mais protetivas aos animais, cumprindo assim o mandamento constitucional. Entretanto, a interpretação tradicional, ainda dominante, subverte a ordem constitucional, estabelecendo aos animais o status de objeto do direito e não sujeitos de direito conforme a Constituição Federal, desrespeitando de forma flagrante a hierarquia normativa existente no ordenamento jurídico brasileiro. O artigo 82 do Código Civil geralmente é usado para afirmar que os animais são coisas. Dispõe esse artigo sobre bens móveis, apontando que esses são os bens suscetíveis de movimento próprio ou de remoção por força alheia, sem alteração da substância ou da destinação econômico-social. Notem que o referido artigo não traz expressamente os animais como integrantes do seu suporte fático. Posicionar os animais como integrantes do conceito jurídico de coisas ou bens é ignorar a subjetividade jurídica dos animais conferida pelo artigo 225, parágrafo 1º, inciso 7º da Constituição Federal. Nesse artigo, a Constituição Federal não protege coisas ou bens da crueldade, protege indivíduos. É importante contextualizar que a leitura civilista ultrapassada de que os animais são coisas vem da oposição que fazia o Código Civil de 1916 entre coisa e pessoa, ao dispor que todo homem é capaz de direito e obrigações na ordem civil. Nessa oposição, os animais eram posicionados como coisa, como consequência dessa lógica decorrente da divisão que se fazia. Coisas são objetos do direito, pessoas são sujeitos, portanto, pessoas são aquelas que podem se apropriar das coisas. E nesse raciocínio calçado em uma construção teórico-arbitrária em relação aos animais, fundamentamos e justificamos práticas realizadas até os dias de hoje. Como bem leciona a professora Valesca Mendes Cardoso, e eu me reporto a ela por ser uma das grandes pesquisadoras nesse campo, não é da natureza humana ser coisa, assim como também não é da natureza dos animais. É a exploração ilegítima dos animais, e ilegítima porque ocorre pela força, que dá origem a essas categorias teóricas e a inserção arbitrária deles na categoria de coisas, categoria essa moral e jurídica, legitimando a exploração deles sem questionamentos éticos.
Porém, o Código Civil de 1916 está revogado desde 2002 e o novo código alterou o texto do dispositivo que cria a pessoa natural para o direito, não sendo mais todo homem, mas agora é toda pessoa é capaz de direitos e deveres na ordem civil. Não está escrito todo homem, nem todo ser humano e nem toda pessoa humana, está escrito toda pessoa. E como bem argumenta a professora Valesca, esse conceito de toda pessoa deve ser necessariamente entendido na acepção pré-jurídica, onde pessoa não é apenas o ser humano. Pessoa, na acepção pré-jurídica, é todo ser que é um indivíduo consciente, tem interesses e valores próprios, que possui vivência e experiência subjetiva. Os animais se adequam perfeitamente à acepção pré-jurídica de pessoa. Considerando os conhecimentos que há muito são trazidos pela ciência e debatidos pela filosofia acerca da consciência, vontade, experiências subjetivas de mundo, interesses subjetivos dos animais, deixar de considerar a ética animal contemporânea e todas as evidências científicas sobre a vida mental complexa dos animais, refutando a classificá-los como pessoas na acepção pré-jurídica do termo, é uma mostra de discriminação em virtude da espécie. Não há, portanto, justificativa para a exclusão dos animais da categoria das pessoas, porque as motivações para que eles até hoje figurassem na categoria dos objetos são de ordem histórico-social, as quais estão em constante mutação, e basta refletir que há bem pouco tempo, infelizmente, humanos já foram categorizados como bens móveis passíveis de apropriação e utilização econômica. O que ocorre na interpretação tradicional ainda dominante é uma inversão da hermenêutica constitucional, que determina a interpretação de todas as normas a partir da Constituição, passando-se equivocadamente a interpretar a norma constitucional e o direito em geral a partir da interpretação civilista, de que os animais são coisas, institucionalizando-se a exploração deles pelos mais diversos meios. Conforme já foi dito, desde 1988, com a promulgação da Constituição Federal, os animais foram incluídos expressamente como indivíduos com direitos constitucionais subjetivos à integridade física e psíquica, sendo proibido aos humanos a prática de qualquer ato que os submetam à crueldade, estabelecendo um dever ao poder público e à coletividade de protegê-los e respeitá-los. É preciso que todas as normas posteriores sejam revistas à luz da Constituição, para análise da sua própria constitucionalidade. É certo que, na atualidade, não cabe mais conceituar os animais como coisas, bens, objetos, seja porque a Constituição reconhece eles como sujeitos, cujos interesses básicos são juridicamente relevantes e lhes atribui o direito subjetivo de não ser tratado com crueldade, seja porque o regime jurídico de pessoa não se restringe aos seres humanos, seja porque o Poder Judiciário já reconheceu que os animais não são coisas e são sim sujeitos de direito com dignidade própria, com direitos fundamentais positivados na Constituição. Uma interpretação acerca do status jurídico dos animais, que os considere objetos e não sujeitos, além de inapropriada, diz respeito à hierarquia normativa do direito, que tem a Constituição como ponto de partida para melhor interpretação e aplicação das demais normas infraconstitucionais. Trazendo essa discussão sobre o status jurídico dos animais para o debate sobre o status moral dos animais em situação de laboratório, tem duas correntes distintas e incomunicáveis. A corrente que defende a experimentação animal e aduz inexistir questionamento moral a ser feito sobre o uso de animais em experimento, por acreditar que a decisão cabe ao pesquisador, em razão do seu conhecimento técnico, e outra corrente defensora dos animais, a qual assevera que qualquer experimento com animais deve obrigatoriamente passar pelo questionamento moral, o qual implica em considerar apenas critérios que possam ser aplicáveis também na espécie humana, sob pena de incidir em especismo. Na primeira corrente, em que a experimentação animal é aceita, cabe tão somente ao pesquisador decidir qual modelo animal e quantos animais utilizar em seu experimento, sendo desnecessária a busca por métodos alternativos, já que, segundo essa corrente, os animais são apenas instrumentos de pesquisa. As questões levantadas por essa corrente são exclusivamente de viés técnico, estritamente de julgamento do cientista, enquanto na segunda corrente são de cunho ético, trazendo os animais para o campo de consideração moral. Enquanto a corrente em defesa dos animais traz como baliza
para aceitar experimento em animais os mesmos questionamentos morais feitos para avaliar e autorizar um experimento em seres humanos, tendo em vista a teoria da igual consideração de interesses semelhantes, a corrente que defende a experimentação animal considera que há um abismo entre humanos e animais enquanto cobaias de experimento. Entretanto, os apoiadores da experimentação animal, que veem esse abismo entre humanos e animais, desconsideram esse mesmo abismo quando apontam o animal como o melhor modelo para a experimentação científica, justamente pela grande semelhança entre homem e animal. Ou seja, por conveniência, se reconhece ou não a existência de um abismo entre a espécie humana e as outras espécies em situação de laboratório. Dentro da segunda corrente, que considera indispensável o questionamento moral sobre o uso de animais em pesquisa, temos também uma divisão que pode ser exemplificada pelo posicionamento dos filósofos Peter Singer e Tom Regan. Na posição de Singer, embora deva ser considerada a igual consideração de interesses semelhantes, há situações em que a experimentação animal pode ter justificação moral. Para ele, se humanos e não humanos sentem dor, essa dor deve ser considerada igualmente no julgamento de uma ação moral. Todavia, de acordo com o utilitarismo a que ele se filia, para aceitar o experimento, ainda que cause dor e sofrimento, ele deve cessar a dor e sofrimento de mais indivíduos do que a quantidade de indivíduos necessários para realizar a experimentação. E além disso, o experimento que se busca justificar deve ser de tamanha relevância que seria justificada também a sua realização em seres humanos com lesões cerebrais ou bebês humanos órfãos, ou seja, o experimento deve ser importante o suficiente para o cientista a ponto de justificar que o mesmo sofrimento seja causado em seres humanos com o mesmo nível mental. Ou seja, Singer não elimina a possibilidade de justificação moral para a experimentação animal. Todavia, ele condiciona essa justificação à exigência de uma justificação moral para a realização do mesmo experimento em seres humanos. O filósofo Tom Regan, por sua vez, aponta que não há justificativa moral para desrespeitar direitos básicos de alguns animais detentores de características que os categorizam como sujeitos de uma vida. Segundo ele, o próprio argumento do benéfico foge à questão da justificação moral, porque apenas busca demonstrar que o experimento trará benefícios aos humanos, sem entrar na esfera da violação do direito dos animais. Regan considera que todo sujeito de uma vida tem valor inerente e interesses que devem ser respeitados, possuindo, portanto, um direito moral, condição diversa do valor instrumental conferido aos animais pela primeira corrente. Assim, segundo o filósofo, os animais em situação de laboratório têm um interesse em não sofrer e em permanecer vivo, assim como qualquer outro sujeito de uma vida, e, portanto, qualquer experimentação com animais deve ter os mesmos critérios e questionamentos suscitados para validar um experimento realizado em seres humanos, e já que ambos possuem esses interesses moralmente relevantes, não cabendo então tratamento distinto. Uma questão importante levantada por Regan encontra-se na escolha do melhor modelo científico, pois para o conhecimento científico do organismo, descoberta de tratamentos e curas para os humanos, a ciência aponta como o melhor modelo científico o próprio ser humano. Assim, se não houvesse questionamento moral acerca da experimentação científica em cobaias vivas, o correto pela ciência para alcançar os melhores resultados e benefícios para os humanos era a utilização do próprio humano por ser o melhor modelo científico. Contudo, a utilização de cobaias humanas em experimentos que acarretariam dor e sofrimento, independente do benefício esperado ou a quantidade de beneficiados, não encontra justificação moral. Além disso, considerar que os testes em animais não são o melhor modelo científico e têm grandes problemas de transposição de resultados interespécies, além de serem por inúmeras vezes inconclusivos, há também uma ausência de justificativa científica para essa experimentação. Em resumo, enquanto os adeptos da primeira corrente consideram que a decisão pela utilização dos animais em experimentos cabe somente ao cientista, sendo uma decisão técnica, vez que argumentam não existir qualquer questão moral a ser debatida, os adeptos da segunda corrente consideram que, embora o anseio do cientista pelo experimento
há que se considerar o sofrimento animal envolvido e o legítimo interesse desse animal em não sofrer, cabendo a filósofos morais analisar a questão. E aqui encontramos um grande problema na atualidade. Embora as CEUAs devessem ser compostas por integrantes que possam realizar o debate justificado sobre as questões morais suscitadas, filósofos morais e bioeticistas, atualmente, em sua maioria, as CEUAs são compostas exclusivamente por pesquisadores, que analisam tecnicamente os experimentos propostos sem promover debates em questões morais envolvidas, que esse sim é o real objeto de deliberação das CEUAs.